Queridos amigos, que alegria! Retornamos com o nosso programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós estaremos fazendo o segundo programa do capítulo 16º. E nós, no último programa, estamos vendo o atendimento a Fábio, onde está uma casa altamente preparada. Ele havia preparado a esposa, os 2 filhinhos para a morte, mostrando que a vida não cessa com a morte, que ela continua, de que o espírito sobrevive no mundo espiritual. E aí foi sugerido que fosse feito o culto do Evangelho no lar, que eles tinham o hábito de fazer. Ele então pediu um banho, esse banho de água morna, foi colocado alguns remédios e ele se refez um pouco o seu estado corporal, para que ele pudesse fazer o culto do Evangelho. Uma coisa que nos chamou a atenção, que foi colocado remédios nessa água enquanto ele tomava banho. E esses remédios, através de fluidos, deram a ele uma otimização para o seu corpo e para os seus órgãos. Então nós vamos ver a partir de agora o culto do Evangelho no lar. O assistente mostrou satisfeito e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa, ponderando: creio, não devemos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E enquanto a esposa se acomodou ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, a corpo animal e a corpo espiritual. Fez-se curto silêncio, que o doente interrompeu, iniciando a prece, comovido. Rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com a facilidade necessária, enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos. Supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta. Confiante, sorriu calmo e conformado. Até ali, via-se bem que era Fábio, o expositor exclusivo das palavras. Expressava-se em voz correntia, mas sem calor entusiástico, dado a sua situação de extrema fraqueza. Aqui, André, nós vamos perceber que vai iniciar um novo momento. Até então, ele pede à esposa que chamasse os filhos. Vamos fazer o culto do Evangelho, com certeza ele fez no seu quarto. Os filhos sentaram, a esposa também sentou perto dos filhos. Fábio abriu o Evangelho e, curiosamente, caiu uma parte de Paulo, uma parte muito interessante, dizendo que nós temos o corpo animal e nós temos o corpo espiritual. Paulo já se referia a isso no Novo Testamento, falando sobre a vida e sobre a morte, falando que nós temos 2 corpos, o corpo físico, que é esse grosseiro, que mais cedo ou mais tarde vamos devolver para a natureza, e existe o corpo perespiritual, que é o perespírito, que é um corpo semelhante ao nosso,
só que um corpo mais sutilizado, que quando nós desencarnamos, sobrevive no mundo espiritual. Então, até agora, Irigueu foi fazer uma prece. A prece quem fez foi ele. Fez uma prece do coração, de maneira pausada, falando o que o coração queria dizer, né? Naquele momento de agradecimento a Deus, a Jesus, a família. Agora nós vamos ver que vai haver uma interferência do plano espiritual nas suas ações. Vamos acompanhar. Fim do intervalo mais longo, o genitor descansou a destra em sua fronte, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei surpreso que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas. Então, semelhando a minúsculos pontos de luz, condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho, e sua voz fez-se ouvir de novo, com diferente inflexão, dirigindo-se à esposa e aos filhinhos, o olhar terno, agora otimista e percussiente, passou a dizer, inspirado: estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós, dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações, familiares desde muitos anos. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades, cheios de bom ânimo, dentro da noção da próxima despedida. A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais, e não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis, em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito, em benefício de nossa tranquilidade nestes minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade imorredoura. Então aqui nós já vemos Fábio, amparado pelo seu pai, orientando a família a respeito do que se verificará, a respeito que o corpo está sujeito às suas variações e que ele sentia que aquela poderia ser a sua última noite, que era para eles terem fé. Ele não deixaria recursos materiais, mas estava desencarnando crente que deixou um lar espiritual e aquilo aliviava o seu coração. Então são palavras comovedoras. Num momento difícil, nós nos colocamos no lugar de Fábio, nos colocamos no lugar da esposa de Fábio, dos filhos de Fábio. É uma situação muito difícil, é uma situação sempre comovedora e ao mesmo tempo desafiadora. Continua a leitura. Fitou particularmente a esposa, tomado de maior emoção, e prosseguiu: você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra.
o trabalho digno ser-nos a fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for, saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz a fim de readaptar minha vida diferente, e por isso pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho desde muito cedo e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Entretanto, Mercedes, releve-me a franqueza nestes instantes expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas talvez angustiosos para o seu espírito sensível. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem, sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos que já não possuímos neste mundo, quando não é possível conservar a mesma vibração de fé pelas diversas circunstâncias do caminho. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão ao pretexto de amor. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Aqui tem 2 pontos que nós julgamos ser importantes para o nosso comentário. Primeiro, logicamente, sobre o amparo do Pai, ele então destaca 2 situações para Mercedes. Primeiro, realçando o seu espírito guerreiro de trabalhar, nunca ter medo do trabalho, e de que ele tinha certeza que ela iria vencer aquele obstáculo que era a separação do marido que estava retornando para a pátria espiritual. O segundo ponto importante é quando ele, e não é qualquer um que consegue isso, porque logicamente, apesar de Fábio estar sendo orientado pelo pai, Fábio também tem essa noção. Não é justo que ela, ainda jovem como era, não tivesse o direito de recompor dentro das suas necessidades de mulher. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas ainda tem a necessidade do sexo, por exemplo, a necessidade de compartilhar com alguém uma vida a 2. Vamos relembrar que as crianças que ali estão ao lado de Mercedes têm 6 e 8 anos. São crianças muito pequeninas. Ele também faz uma referência que ele tem noção que não existe nenhum familiar consanguíneo, nem pais, nem irmãos, que pudesse dar uma ajuda naqueles momentos difíceis que ela iria passar. Então ele entendia toda essa circunstância e que não era o amor que possuía-se um para com o outro, esse amor se diminuiria se ela constituísse um novo lar. Isso é muito interessante, somente espíritos nobres, que são desapegados do corpo, é que conseguem ter essa liberdade de pensamento, de entender que nós não temos o outro como propriedade, estamos com o outro num caminho, numa caminhada rumo à busca de nossa evolução. Então nós percebemos que é uma situação atípica, porque para muitos o amor é algo que aprisiona,
e aqui nós percebemos que o amor é algo que liberta, Fábio sabia, pelo conhecimento do Espiritismo, que o seu fim estava próximo. Quem está desejando isto não é o pai de Fábio. O pai de Fábio deu ao filho a inspiração para exteriorizar, mas aquela nobreza pertence a Fábio. E nós vemos que é muito difícil. Nós queremos ser donos. Um dos exemplos mais bonitos que eu vejo na vida de Chico Xavier é quando a sua segunda mãe, Dona Cidália Batista, aceitando casar com João Xavier, o pai do Chico, ela coloca uma única imposição a ele: reunir os 9 filhos que ele teve com Maria, João de Deus. Hoje nós não vemos isto. Hoje, quando nós vemos pais separados, o filho fica jogado na casa do pai, jogado na casa da mãe, jogado na casa da avó. O pai conhece uma nova mulher, ambos deixam a criança de lado. A mãe conhece um novo homem, deixam a criança de lado. E aqui nós vemos uma atitude tão generosa, porque Fábio poderia falar: olha, não case com ninguém, conserve o nosso amor, mas Fábio estaria sendo egoísta, Fábio estaria sendo prepotente, Fábio estaria sendo orgulhoso do que sabe, porque Fábio é um espírito esforçado. Ele mesmo mostra, num passado não tão distante, os equívocos que ele realizou. Fábio não era missionário, Fábio não era um espírito com uma reencarnação programada no sentido de uma evolução extrema, não. Fábio é um espírito como nós. Fábio, Dimas, é como nós, pessoas comuns. Mas ele, Fábio, mergulhou tão profundamente na mensagem de Jesus que ele conseguiu, no momento derradeiro, dar um exemplo desse. Se Fábio fizesse o oposto, Fábio estaria traindo todo o seu conhecimento, estaria traindo tudo que ele adquiriu e chegaria no mundo espiritual igual Dimas, perturbado. Aqui Fábio já faz diferente do que o próprio André Luiz se deparou. Fábio já preparou a companheira: olha, a vida segue. Se vê a necessidade de ter alguém, tenha. Se vê a necessidade de ter a presença masculina na criação dos nossos filhos, eu não me importo. O nosso amor, o nosso sentimento, o nosso carinho não vai diminuir por conta disto. Pelo contrário, nós estamos ligados pelos elos espirituais. Continua. Observei que Fábio arquejava fortemente emocionado. Transcorridos alguns segundos de breve pausa, continuou, irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra, e se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Aqui, André, praticamente ele volta a enfatizar o que ele havia dito, entre tantas coisas, num primeiro momento,
E aqui ele é mais explícito no sentido de dizer a ela, olha, você pode constituir um novo lar, que você vai continuar a ter a minha companhia, auxiliando você e auxiliando os filhos, né? Ele enfatiza isso é uma coisa que nós temos que, porque por 2 vezes, na mesma mensagem, ele toca nesse assunto. E é interessante quando ele fala assim, eu rogarei para que apareça um homem bom e leal. Olha que interessante este caminhar que dá. Ele falou, os nossos filhos precisarão de um acompanhamento que faça o papel que eu não vou poder fazer. E do outro lado, se me for possível, eu vou cuidar de vocês. Olha que quem de nós, em sã consciência, teríamos a atitude de Fábio? Além disso, André, a gente vê, por exemplo, aqui uma diferença capital de Dimas para Fábio. Enquanto Dimas estava altamente aprisionado naquele amor egóico para com a esposa e para com os filhos, Fábio preparou a sua cabeça nos ensinamentos do Evangelho, ambos eram espíritas, mas de que nós somos filhos de Deus e não somos dono um do outro. Nós vimos que Dimas desencarnou antes de Fábio, questão de alguns dias apenas, e veremos no capítulo seguinte que Fábio ajuda Dimas, porque Dimas, mesmo passado alguns dias, estava deprimido, triste, e Fábio tem uma melhora surpreendente por conta de tudo isso que nós estamos vendo, e Fábio ajuda ainda Dimas do outro lado, como veremos no programa que vem. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar. Todavia, adiantou-se-lhe o doente, acrescentando, já sei o que dirá. Nunca duvidei de sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor, nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica minha partida próxima. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia, outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria, de fato, por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais, e creia que farei tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. Veja, é lógico, é natural. Ela tinha uma paixão pelo seu marido, constituiu-se um lar de muita alegria, de muito amor. É natural que ela, então, diante das palavras dele, interpretasse talvez de um outro lado, não é? E ela quis dizer que ela sempre foi honesta com ele em ações e em pensamentos. Ele não deixou, porque ele continua falando
mostrando a ela, não é, que ela sempre foi uma companheira muito devotada, mas que também tem que se olhar para o futuro. Imagine 2 crianças de 6 a 8 anos, não tem nenhum familiar, vai precisar alguém para defender a família. E ele diz, se você for capaz de cuidar sozinho, será muito bom. Mas o que eu quero dizer é que se você perceber que tem que haver necessidade de mais uma pessoa para te ajudar, eu vou compreender. O que ele está colocando é na questão do futuro, não é colocando dúvida sobre o passado e sobre o presente. É mostrando a ela que o futuro pode ocorrer algumas coisas que irão obrigá-la a seguir outros caminhos, seja pelas suas necessidades pessoais, seja pelas necessidades de auxiliar melhor os seus filhos. Então ele faz aqui um complemento para não deixar margem na sua maneira de pensar. Sorria com esforço, enquanto a esposa chorava discretamente. Após longo interregno, frisou: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, aduziu: a palavra apostólica no Evangelho conforta-nos e esclarece-nos, como se faz indispensável. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Verificava-se que o enfermo despendera muito esforço, fatigara-se. O genitor retirou a destra da fronte de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução de amor acrisolado, demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes. Recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido. Então, depois que ele fez este desfecho a respeito da continuidade da jornada envolvendo a sua companheira, o pai de Fábio tira a mão da destra de Fábio. E André Luiz percebe que aquele tucho energético que ia em direção a Fábio, ele temporariamente cessa. Fábio, que já estava com seu corpo físico debilitado, com seu fluido vital altamente contado para aqueles momentos derradeiros, apresentava um corpo físico muito cansado, porque nesse momento ele desprendeu muita energia. Quando estamos bem, saudáveis, com saúde, nós não percebemos, mas quando estamos enfermos, toda a energia é preciosa. E Fábio estava numa condição de extrema escassez físico e espiritual, o que é natural. Fábio já estava há meses naquela condição de recuperação. Diga-se de passagem, Fábio nunca teve um corpo pleno de saúde. Nós vimos no programa passado, quando o pai de Fábio fala que ele com 12 anos teve uma pneumonia dupla, quase desencarnou. Então Fábio sempre apresentou um corpo frágil, franzino, adoentado, sem resistência, e é natural agora, com esta situação toda agravada, que ele tivesse um corpo ainda com mais dificuldades, um corpo com mais problemas, um corpo com mais lutas que acirrava neste momento importante. Então, nós agora vamos ver o outro contexto. Eles já estão caminhando para o final do Evangelho, em que nas últimas palavras de Fábio, nós vimos ele dizendo que iria retornar para a vida maior, iria rever espíritos amigos, iria dar continuidade na sua jornada e que eles precisavam ficar bem.
Ele precisava ter essa certeza para que do outro lado ele não sofresse. Os filhos eram pequenos, não adiantaria ele perder muito tempo com uma criança de 8 e de 6 anos, porque por mais que guardasse no seu arquivo mental, as crianças ainda eram muito tenras à idade. Ele pegou toda a sua energia para orientar a esposa, para orientar aquela que daria continuidade na educação dos filhos. Os filhos eram pequenos ainda, mas gravou na sua memória aqueles momentos importantes. E é interessante também, André, que diante de uma nova vertente, nós poderíamos também aduzir que os filhos ouviram das palavras do pai, realmente dando à mãe uma autorização para que pudesse recompor um novo lar com um novo companheiro. Lógico que talvez qualquer mensagem para aquelas crianças não seriam importantes naquele momento. O importante é a visão que ele quis deixar para os filhos, mostrando que o espírito está liberto e que eles deveriam respeitar a decisão da mãe. Então isso foi algo comovente, porque é um momento derradeiro. Vamos ver agora o encerramento do culto do Evangelho. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: você, Carlindo, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia, obediente à recomendação ouvida. Com naturalidade, recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos, concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade, assim seja. Eu, às vezes, tenho a oportunidade de fazer um comentário sobre isso. Quando eu era criança, nós éramos de família católica. Todo domingo pela manhã havia uma única exigência, que nós fôssemos à missa. E não havia a hipótese de dizer não. Era uma obrigação. Então, mamãe nos levava para a igreja. Todas as noites, antes de dormir, mamãe reunia conosco na cama e nos ensinava a oração do Pai Nosso, do Ave Maria, do Credo, e assim a nossa infância foi coroada de prece. Quando o André e a Gra nasceram, fizemos da mesma maneira. Ou eu, ou a Soraya, como já estávamos no movimento espírita, ensinava eles a toda noite a rezar, a orar. Quando o André teve uma certa idade, ele já fazia a oração do culto do Evangelho no lar. Depois também a Graziella aprendeu esse gesto. Então nós estamos vendo aqui que isso é uma obrigatoriedade nossa. Então hoje nós estamos vendo o coronavírus. Um vírus patrocinado pela natureza, seja ela química, produzida por laboratório, seja
da própria natureza. Perante as leis divinas, isso pouco importa, porque no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre as questões da lei da destruição, que é necessária. Então nós percebemos que as pessoas partiram por um caminho do materialismo. Nós também podemos retratar uma mensagem de Lucas, quando fala um pouquinho sobre essa situação do coronavírus que nós estamos passando, das dificuldades que estamos enfrentando, quando Jesus diz para nós: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outros textos, tá e a mamon. Então nós percebemos que é isso que está ocorrendo na atualidade. Estamos amando mais a mamon e estamos desprezando a vida, desprezando Deus. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mamãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. A senhora aqueceu comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo enternecido. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, em vez de oscular-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido, de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Aqui, André, se você dá continuidade, vamos se lembrar que as crianças e também Mercedes não se aproximava de uma maneira tão íntima dele. Por quê? Porque ele tinha uma doença que naquela época era considerada uma doença contagiosa. Então ele se vê na necessidade de despedir. E ele respeitosamente pergunta: Mercedes, você vê a possibilidade de eu dar um beijo nos meus filhos? E ela diz sim. E ele então manda pegar um pano e ele coloca sobre a boca e a criança baixa a cabeça e ele beija, como se beijasse os cabelos, só que ele beija a cabeça e tampada com aquele pano. E conta um detalhe interessante, que conforme ele beijava a cabeça, saía da boca dele um jato de luz que envolvia toda a mente daquelas crianças. Isso foi o que mais chamou a atenção de André Luiz. Outros verão micróbios, nós vemos amor. Logo após, a pequena família recolheu-se. O enfermo sentiu-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram por Aristeu conduzidas fora do corpo físico, a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. A sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação, enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho. Jerônimo aplicava ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se
em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu e, num átimo, o sangue fluiu-lhe à boca aos borbotões. Então aqui nós percebemos que é o momento derradeiro, não é? E é o momento que ele, então, a Mercedes foi pôr as crianças para dormir, também foi dormir, e ele então satisfeito por aquela noite, por ter trazido uma mensagem e ao mesmo tempo recebeu o conforto do culto do Evangelho no lar. Eu me lembro que o Chico dizia que quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar em uma casa, todo o quarteirão recebe vibrações de luz daquele ambiente. Quando nós fazemos num prédio de 16 andares, quando um apartamento faz o culto do Evangelho, todo o prédio fica iluminado. Talvez numa frase como esta, nós começamos a ter uma ideia maior sobre o que vem a ser o culto do Evangelho. Era momento de despedir. Então nós vemos o momento derradeiro e nós vemos a paz que ele sentia, nós vemos a tranquilidade, nós vemos a serenidade totalmente diferente da questão de Dimas. Dimas estava angustiado, Dimas estava numa situação altamente complicada, Dimas estava numa situação que na casa dele entrava todo tipo de espírito, porque não tinha proteção. Aqui nós já vemos diferente. Poucos espíritos ali dentro, os poucos espíritos que estavam para ajudar-lhe, e aí nós começamos a observar como é bonito uma pessoa que pegou o seu tempo, a sua existência, mesmo numa condição paupérrima, mesmo num corpo doente, mesmo numa situação complicada, teve a oportunidade e a dádiva de ter a força, a coragem para seguir e instituir o Evangelho. Continua a narrativa. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe, é justamente o fim. Enquanto prosseguiu Jerônimo, separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu socorro de um vizinho, que saiu prestativo em busca do clínico especializado. O médico não tardou, trazido celeremente por automóvel, mas embalde aplicaram a solução de adrenalina, a sangria no braço, os sinapismos nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue, em golfadas rubras, fluía sempre, sempre. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Depois de ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado, com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava, sonolento, sem consciência exata da situação. Supus que o caso de Dimas se repetiria. Ali, minudência por minudência. Porém, uma hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Aqui, André, vê que detalhe interessante, não é? Tanto Dimas quanto Fábio estavam sendo amparados pela mesma equipe. Dimas só foi cortado
o cordão umbilical praticamente na hora do enterro. E ainda recebeu um passe para que o seu corpo pudesse eliminar todas as energias que restavam para não ficar ali, sendo sugado pelos espíritos vampirizadores. Fábio tinha tanto mérito porque se preparou para o momento da morte que 1 hora depois já estava sendo desligado todos os cordões que o ligava do perispírito ao corpo físico. Esse caso foi de algumas horas, o da Adelaide foi de alguns minutos, como veremos em capítulos futuros. Então o desvencilhamento pode ser em minutos, em horas, em dias, semanas, meses, chegando até em anos, que é o caso dos nossos irmãos suicidas. Continua a leitura. Está completamente livre, declarou meu orientador, satisfeito. O pai, enternecido, depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou-o a Jerônimo, asseverando: não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. Então, como nós já vimos no primeiro caso de Dimas, agora estamos vendo o segundo caso, Fábio. Os dois, então, estão sendo levados para a casa transitória Fabiano. Então, nós percebemos que os 5 vão ser levados, mas os 2 que foram atendidos até agora. E depois disso é interessante, eles vão ter uma melhora e conforme vão melhorando, eles vão depois ser acolhidos em nosso lar. Então isso é uma coisa muito interessante para as nossas reflexões. E aqui nós já vemos que o pai de Fábio está numa condição espiritual melhor do que a mãe de Dimas, por exemplo. Ele se responsabilizou para que Jerônimo pudesse levar ele para a casa transitória de Fabiano, que ele não queria nesse momento ter um contato com o filho, teria um contato quando o filho passasse essa fase inicial e fosse para as regiões mais elevadas, aí sim ele teria o encontro. Ele falou: Jerônimo, pode ir, que eu cuido de velar pelo cadáver, eu cuido de tirar todo o restante do princípio vital, para que quando ele for enterrado não tenham aqueles vampirizadores sugando, o que nós já vimos no programa passado, a mesma assistência que Jerônimo deu para Dimas, no caso de Fábio, o pai de Fábio ficou encarregado de fazer isso. O processo seria o mesmo. Toda pessoa que desencarna, que tem o mérito para ser amparado, tem esse amparo de ser limpado os últimos resíduos para que não sofra na mão de espíritos vampirizadores. Com uma diferença de que Dimas, ele ainda estava muito apegado à família e isso estava atrapalhando o seu desligamento daqueles cordões que nós chamamos os liames. Fábio já estava mais preparado. É interessante, André, que Fábio estava tão preparado que a sua esposa diz: eu vou chamar o médico. Ele diz: não precisa, Mercedes, eu já estou no momento de partir, já está sendo feito a separação do meu espírito e do meu corpo, não precisa. Mas lógico, ela velando por ele, manda chamar o médico tenta todas as alternativas e percebe que não consegue agir naquele momento. O assistente agradeceu emocionado e partimos, conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Enquanto prosseguíamos espaço acima, contemplei respeitoso
o primeiro anúncio da aurora, e observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. Aqui eu penso, André, que a reflexão maior que fica para todos nós é que nós não estamos falando de um espírito da categoria de Chico Xavier, ou seja, um missionário na concepção exata da palavra. Chico não teve nada a expiar nessa sua última existência. Há muitos que falam até que Chico é a reencarnação de Allan Kardec. E eu respeito muito essa tese, porque o Chico foi o continuador de Kardec. Agora, por sua vez, tanto Dimas quanto Fábio eram espíritos comuns, como eu, o André, você que está nos assistindo, que teve uma reencarnação chamada programada e que dentro dessa programação ele cumpriu fielmente os compromissos que ele havia assumido no mundo espiritual. Então nós percebemos que Fábio se tornou um grande cristão, tendo em vista quando o pai conta quem foi ele, quem foi o Fábio na última existência, dono de fazenda, dono de escravos, agia com rigidez com os escravos, deva ter angariado muitos inimigos por conta disso. Ele deve ter tido uma reencarnação com muitas dificuldades, mas veja, como ele preparou, André, o seu lar, a sua esposa, os seus filhos, eles não foram perturbados, porque ele tentou fazer o máximo possível do bem para resgatar o seu passado criminoso. E é isso que nos dá essa motivação de continuar o nosso trabalho de maneira despretensiosa. É isso que nós tiramos de lição desse capítulo de Fábio. Nós vemos que quanto mais aproveitarmos a existência na senda do bem, mais fácil será o nosso despertar do outro lado. Mais simples será o nosso retorno desta dimensão para outra. Então nós vemos que aquela frase de Jerônimo, ela é muito importante. É preciso bem viver para bem morrer. Bem viver não é fazer a caridade. Bem viver não é fazer palestras. Bem viver não é ser médium. Bem viver é ter uma conduta cristã. E quem tem uma conduta cristã tem a conduta no lar, no trabalho, no centro espírita, na sociedade. É a mesma pessoa em todas as partes. Ao encerrarmos o nosso programa de hoje, gostaria de agradecer ao carinho que as pessoas têm por nós, pelo programa e pela TV A Caminho da Luz. Nós vamos deixando o WhatsApp da TV, 19 997 78 2794. Você pode mandar sua mensagem, a sua dúvida, a sua sugestão, como você também pode solicitar que incluamos o seu nome na nossa lista de transmissão e diariamente e gratuitamente passará a receber pelo menos uma mensagem por dia, um vídeo, um post, uma novidade nossa. Então, quem quiser participar da família do WhatsApp da TV A Caminho da Luz, 19 997 78 2794. Para os amigos que não me conhecem, eu já tive a oportunidade de escrever alguns livros e todos eles, os direitos autorais, pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e ao seu departamento TV A Caminho da Luz. Quando você adquire um livro, você está ajudando as nossas atividades. Se puder, entre na loja, adquira um livro. Se você já tem, presenteie um familiar, um amigo. loja@caminhodaluz.com.br. Não se esqueça, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua participação,
compartilhe e se inscreva no canal. Queridos amigos, nós vamos encerrando então o nosso programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Que alegria poder ter a sua companhia, a sua audiência. Rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe e que possa continuar nos dando força, coragem para seguirmos esse caminho de fazer a caridade e que Fábio possa nos inspirar a cada um de nós a sermos verdadeiros cristãos. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa.